Nosso Pai, bendito és tu. Que bom que nós podemos chamá-lo de Pai. Que bom que nós podemos senti-lo como Pai. Nós te glorificamos, nós te adoramos. E mais uma vez, queremos prestar ao Senhor um culto. Nesta manhã, como fazemos todas as manhãs, nós cultuamos o Senhor. Graças te damos por tudo que o Senhor tem feito. Graças te damos também por todas as pessoas que o Senhor tem colocado e já colocou no nosso caminho. Nós cremos que foram pessoas que, de uma forma ou de outra, nos ajudaram a crescer um pouco mais como seres humanos, como cristãos. Graças nós te damos. Buscamos no Senhor, ó Pai, a força para este dia. Ajuda-nos. Nós somos fracos e por isso buscamos em Ti a sustentação nas nossas fraquezas. Fala conosco, Senhor. Nós queremos aprender. Nós queremos viver um verdadeiro cristianismo, onde o Senhor é o centro de tudo. Fala conosco. Livra-nos, ó Pai, de toda forma do mal. Livra-nos, Senhor, da mentira e livra-nos, Senhor, daqueles que têm o gosto pela mentira. Aqueles que já de tanto mentirem já nem notam mais que estão mentindo. Esta é a minha oração, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, queridos ouvintes, eu estou em dúvida aqui a respeito de um assunto. E eu quero colocar para os irmãos esta dúvida e vou acatar aquilo que vocês decidirem. Sexta-feira, a nossa programação é a programação de perguntas e respostas, né? E sexta-feira também tem o tal do Jogo do Brasil aí. E eu estou em dúvida se eu faço a programação normal, tentando arrumar isso aqui, ou se deixamos música, colocamos uma programação gravada. Eu não sei. Né? Gostaria da ajuda dos irmãos para decidir sobre isso. Sinceramente, eu estou em dúvida. Eu não quero fazer a programação para ninguém. Quero fazer a programação para responder na sexta-feira as dúvidas. Não sei
se as pessoas estarão ouvindo a programação ou se estarão vendo o jogo do Brasil. Né? Já pensou? Eu vir aqui, começar a falar, olha, vocês liguem, perguntem, de repente não chega a pergunta nenhuma, né? Vai ficar meio chato, né? Então eu estou colocando para vocês assim, numa boa. Poderia decidir fazer ou não fazer, mas como eu tenho pessoas que são poucas pessoas, infelizmente, que nos ajudam nesta programação, né? Gostaria de perguntar: fazemos a programação da sexta-feira ou não? Vamos usar de sinceridade. Eu não precisaria falar isso, né? Para a gente usar de sinceridade. Não vamos só fazer de conta que somos crentes. Não, vamos ser sinceros. Se a posição é certa ou errada, que ela seja sincera. Se for certa, com sinceridade é melhor ainda. Se for errada, com sinceridade a gente vai aprender, né? Então eu estou... Depois você manda um zap para mim, né? E a gente vai decidir juntos isso, tá bom? Programação da sexta-feira, até onde eu sei, o jogo começa acho que 9 horas, não sei. Então o segundo tempo vai acontecer com a programação no ar. Não sei se as pessoas vão estar ouvindo a programação Graça e Paz ou se vão estar vendo o jogo. As duas coisas não tem como fazer, né? Então vamos ser sinceros, eu vou acatar a decisão dos meus irmãos e das minhas irmãs também que vão opinar. Tá bom? Agradeço. Não precisa mandar agora, manda depois, mas mande a sua opinião pelo WhatsApp. Eu vou através das opiniões que forem chegando, eu vou decidir. Vocês vão decidir e eu vou fazer o que vocês decidirem. Tá bom? Muito bem. Lucas capítulo 11. Quem está pelo Facebook, nós estamos todos os dias transmitindo ao vivo pelo Facebook. Isso tem um nome, né? Eu não sei como é que é o nome disso. Sei lá. Acho que é um live, né? Não sei qual é o nome disso daí. Querida irmã, não entendi o que você colocou. Programação gravada da palavra de Deus. Às vezes a gente tem coisas gravadas, né? Não vejo problema. Se me der uma dor de barriga qualquer e eu não posso fazer a programação, ou se surge um compromisso, como já surgiu, e eu não posso fazer a programação ao vivo, eu coloco a programação gravada, irmã Sônia. Não vejo problema, né? Aí eu não vejo problema. Qual que é o problema de ser gravado? A palavra de Deus está impressa. Está impressa, né? Não sei se é isso que você exclamou ali, mas tudo bem. Lucas capítulo 11, versículos do 1 ao 4. Lucas 11, do 1 ao 4. Se você tem a Bíblia, querido irmão, querida irmã, abra sua Bíblia. Vamos ler juntos. Se você não pode ler por quaisquer motivos, ouça
Eu vou ler, a Bíblia mesmo diz que a fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Lucas 11, do 1 ao 4. Preste muita atenção nesta leitura, porque é interessante esse negócio da Bíblia. A Bíblia é uma coisa fantástica, né? Existem alguns detalhes na Bíblia que, se a gente não prestar atenção, a gente não vê. E aqui tem um detalhe, eu não sei se você já prestou atenção nele. Eu vou ler bem devagar, vou acentuar bem o que eu estou lendo, para ver se você, ouvindo ou lendo junto comigo, vai entender, vai captar esse detalhe. É interessantíssimo. Olha só, Lucas capítulo 11, versículos do 1 ao 4. De uma feita, quer dizer, certa vez, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou. O detalhe eu já li, já está na frase anterior. Eu vou repetir, para ver se você, estou incentivando você a observar coisas na Bíblia. Vou repetir o que eu já li, porque o detalhe já passou. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Muito bem. Não sei se você pegou esse detalhe aí da leitura, talvez você não tenha captado. Esse evangelho de Lucas, ele é curioso. Eu já falei algumas vezes, né, que o Senhor Deus usa cada um de nós do jeito que a gente é, como novas criaturas. Uns são mais espalhafatosos, outros são mais retraídos, uns não quiseram estudar, porque, vamos lá, né? Nos dias de hoje, ninguém pode dizer: olha, eu não tenho tempo, olha, eu não tenho dinheiro, né? Porque há um tempo atrás era assim, mas hoje não. Hoje as pessoas podem estudar em casa, as coisas são muito mais acessíveis. Enfim, Deus nos usa do jeito que cada um é. Só que uns terão mais capacidade e Deus vai usá-los mais do que aqueles que se capacitaram menos. E Deus, né, diz assim: quanto mais eu der, mais eu vou cobrar. Mas isso é natural. Isso é em qualquer lugar, né? Isso é em qualquer coisa. No mundo é assim. Você vai
tomar um café no bar, vou citar assim uma coisa boba, mas só para você entender esse negócio de quanto mais eu dou, mais eu cobro. Foi o que Deus falou. Você vai tomar um café num bar, o sujeito vai servir o café num copo. Né? Você vai tomar numa padaria, numa cafeteria, já vem na xícara, né? Já vem lá o açúcar, o adoçante, às vezes vem até com uma bolachinha, mas você vai pagar mais. Quanto mais ele te dá, mais ele vai cobrar. Olha só como as coisas andam, né? E este evangelho de Lucas, você vai ver que Lucas trata muito da coisa da oração também. A vida de oração do nosso Senhor. Por quê que Lucas trata um pouco mais da vida de oração de Jesus o Cristo? Porque Lucas, o evangelho dele tem como um dos objetivos apresentar Jesus como o Filho, o homem, Deus, o Filho de Deus. E por que ele retrata mais as orações, ou muitas coisas ligadas à oração? Porque ele quer mostrar, e ele mostra, a dependência de Jesus homem para com Deus, o seu Pai. Este é um dos motivos. Existem outros, mas eu estou abordando esse, estou falando com esse. Vou tratar desse, oração. E os discípulos perceberam, porque viam sempre Jesus. Jesus nunca obrigou ninguém a orar. Você já observou? Não há nenhuma obrigatória. Olha, vocês têm que orar. Não, Jesus não fez isso. Ele orava. E os discípulos observavam. Jesus orando, Jesus orando, Jesus orando. E eles, apesar de serem simples, não todos, mas alguns, observaram a força, ou esses mais capacitados observaram e comentaram a força que a oração tinha na vida de Jesus. A oração, extrema força. E nesta vez aqui, talvez em outras também, mas especificamente nessa, eles estavam vendo Jesus, ouvindo Jesus, talvez. Eu acho que Jesus, eu acho que Jesus não orava aos berros, aos gritos. Jesus devia orar num tom de voz de baixo para sussurro. Eu imagino isso. E eles, vendo e talvez ouvindo Jesus orar, eles sentiram o desejo, a vontade de orar também. Você vê que, eu estava dizendo aqui ontem, por exemplo, que não há na Bíblia Sagrada, né, nem evangelho, nem carta, obrigando as pessoas a irem nas igrejas. Nas igrejas que existiam na época, que não eram igrejas denominacionais, quanto mais nos dias de hoje. Não há convites para ir na igreja. Como também não há convite. Quando eu digo convite, é aquela quase um negócio coercitivo para você ir numa igreja hoje, né? Amanhã, o culto, não sei o quê. Aí a pessoa se sente na obrigação de ir. Não tem problema nenhum ir na igreja, desde que seja uma igreja
que pregue o Evangelho, né? Não tem problema, é ótimo ir. A igreja é uma instituição divina. A igreja que prega o Evangelho. Mas ninguém pode ser induzido a ir na igreja. Como ninguém pode ser induzido a orar. Você vê que há uma orientação de Paulo para orar. Porque ele está ensinando, olha, orem sempre. Ele diz, mas ele não obriga, não induz, não coage ninguém a orar. E aqueles discípulos estavam vendo Jesus a orar ali e sentiram um desejo de orar também. Jesus ora. Eu preciso orar também. Eu quero orar também. E um deles pede para que ele, Jesus, os ensinasse a orar. E aqui vem o detalhe que eu li 2 vezes. Não sei se você pegou esse detalhe. Mas se você captou esse detalhe, ótimo. Se você não captou, eu vou mostrar para você agora. Os discípulos, os apóstolos ali, eles não disseram para Jesus, ensina-nos como orar. É isso que está escrito aí? Vamos ler? Senhor, ensina-nos a orar. Mas qual que é a diferença? Enorme. Porque se eles pedem para Jesus, ensina-nos como orar, não seria uma oração, seria uma reza. Seria uma ladainha, algo repetitivo. Ensina-nos a orar. É diferente de como para a. Qual o método para a gente orar? Não é quais as palavras que eu vou usar para orar. Este é o grande detalhe. Que a gente lê, às vezes lê, relê, ouve, mas não vê isso. Ensina-nos a orar, não como orar. Ora, o jeito que eu vou, como eu vou orar, é de cada um. Por causa disso que eu falei no começo, Deus usa cada um de nós do jeito que nós somos. Eu sou mais espalhafatoso, né? Deus me usa desse jeito. Você talvez seja mais quieta, mais quieto, mais assim, retraído. Deus te usa desse jeito. Por causa disso que a pergunta é extremamente bem feita. Ensina-nos a orar. E aí Jesus dá para aqueles homens um modelo de oração. Você vê que o modelo de oração é diferente aqui daquela oração chamada dominical. Oração do Pai Nosso, por exemplo, né? Que está lá no Evangelho de Mateus. Aqui já é diferente. E todas essas diferenças têm um propósito. E é importante para você, meu irmão, minha irmã, entender isso. Porque nenhuma dessas diferenças é sem significado. Então Jesus começa a ensinar a orar, não como orar.
Não tem como a gente ensinar como é que a pessoa vai orar. Eu tenho que ensinar a pessoa a orar. Porque foi assim que Jesus fez. Então, primeiro, o nosso Senhor, ele ensina os discípulos a se dirigirem a Deus, não como o povo do Velho Testamento fazia, não como eles estavam habituados a se dirigirem a Deus, mas como Pai. Jesus, a partir desse momento, ensina que o nosso tratamento para com Deus é como se Deus fosse nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Mas eu estou dizendo como se fosse, porque a partir daquele momento que eles estão aprendendo isso. Porque o relacionamento do homem para com Deus no Velho Testamento não é de pai para filho, nem de filho para pai. No Velho Testamento não há esta intimidade familiar. Os tementes a Deus, eu vou chamá-los assim, os crentes em Deus do Velho Testamento, nunca imaginaram que poderiam chamar Deus de Pai. Essa coisa familiar é desconhecida no Velho Testamento. Agora a gente pode falar com Deus como nós falamos com o nosso Pai. Só que é o Pai Celeste, é um Pai extremamente mais amoroso. Se o Pai terreno é amoroso, e o Pai Celeste é infinitamente mais amoroso. Em seguida, olha só Jesus ensinando a orar, não como orar. Nós oramos, quer dizer, nós falamos que o nome de Deus seja santificado. O que quer dizer isso? Que o nome de Deus seja santificado. É isso que o coração de cada um de nós deve desejar. Essa reverência de adoração a Deus. Não é isso que Jesus está ensinando aí? Pai, santificado seja o teu nome. Pai, santificado seja o teu nome. É isso que o nosso coração quer. Que as pessoas e nós mesmos e os nossos irmãos, por que nós somos irmãos? Por que quando a pessoa crê que ela precisa de um Salvador e que o Salvador é Jesus, enviado pelo próprio Pai, ele é nosso irmão? Porque nós temos o mesmo Pai, que é o nosso Senhor. E Jesus está ensinando isso. E que o nome desse Deus seja santificado por nós e pelas outras pessoas. Depois, o que vem? Venha o teu reino. É que quando a gente diz venha o teu reino, é que chegue logo o dia que Deus vai derrubar, vai aniquilar as forças do mal através do nosso Senhor Jesus Cristo. E que Cristo, que é o próprio Deus, vai reinar absoluto sobre a terra. E aí a vontade de Deus, que é soberana, será feita
tanto na terra como no céu. Porque hoje a vontade de Deus é soberana no céu. Os homens lutam contra a vontade de Deus. Até os cristãos são ensinados a rejeitar, determinar, fazer campanha para ver se mexe com o coração de Deus. Ora, a vontade de Deus é soberana. Então chegará o dia em que a vontade de Deus será soberana. Olha, veja bem, eu não estou dizendo que a vontade de Deus não é soberana na terra. É claro que é. O homem pode fazer o que ele quiser. A vontade de Deus não é mudada. Se Deus quiser que você vá morrer de câncer, você vai. Não adianta. Porque o câncer é uma doença proveniente do pecado que existe na terra. Ninguém vai conseguir mudar o coração, a vontade de Deus. Mas o homem ainda luta. Então, quando eu digo que a vontade de Deus será feita no céu e na terra, é porque não haverá mais essa resistência à vontade soberana de Deus. Nós temos que procurar o reino de Deus. Venha o teu reino. Procurando o reino de Deus e a justiça, nós vamos entender que os nossos desejos pessoais, as nossas necessidades, tem que passar pela vontade de Deus. Quando a gente ensina aqui, nós estamos ensinando o que está escrito na Bíblia. Nenhum homem que se diz detentor de poder vai mudar a vontade de Deus pelo poder que Deus deu a ele, se é que por um eventual poder que Deus tenha lhe dado. Se o homem decidiu, entenda isso, entenda. Se você não entender, vão continuar te enganando. Se o homem decide que ele vai, porque, veja bem, pensar não é pecado. O pecado é ser pôr em prática. O homem decide que ele vai roubar, e ele põe em prática. O homem decide que ele vai trair, e ele põe em prática. O homem decide que ele vai passar a usar drogas, e ele põe em prática. Isso é obra da carne. Não é uma oração que vai tirar isso da cabeça do homem. Você vê aqui o sentido da oração. Você vê o objetivo da oração aqui. Não é mudar a cabeça do homem. Ah, eu vou fazer uma oração e você vai ficar com nojo da bebida. Isso é mentira, gente. Leiam a Bíblia. Eu estou pregando exatamente o que está no ensino de Jesus sobre oração. É o homem que tem que decidir. Deus não quer que o homem traia, roube, mate, use drogas, mas o homem decidiu fazê-lo. Então ele tem que decidir a não fazê-lo. É claro que se ele decide não fazê-lo, a graça de Deus vai ajudá-lo. Mas a decisão é dele, não é de uma oração. É isso que Jesus está ensinando. Nós temos é que buscar na oração, porque é isso que Jesus ensina em Lucas, capítulo 11, versículos do 1 até o 5, até o 4, perdão. Jesus ensina o quê? Que nós temos necessidade deste alimento espiritual. Nós temos necessidade, claro, do alimento físico, lógico, mas também do alimento espiritual. E ninguém deixa de pecar porque o outro orou, ai Senhor, ele vai... Não, a oração nem é nesse sentido. Porque nós temos que viver em dependência diária
Foi isso que levou os discípulos a pedirem que o Senhor os ensinasse a orar, porque eles viam a dependência diária de Jesus na oração. Então você vê como é mentira isso que você ouve por aí. Nós vamos orar e o sujeito vai largar a amante. Faça meu favor, que é isso? Não é centro espírita isso. A gente anda aí pelas ruas e vê, né, naqueles postes lá, né? Agora é orientadora espiritual. Traga o marido de volta, não sei o quê. Tem igrejas e líderes que estão fazendo isso, só muda o nome. Não foi isso que Jesus ensinou, não. A oração não tem esse sentido. A oração feita, ela é fonte de bem, porque Deus é bem. Agora o homem tem que saber a diferença entre o bem e o mal. Ele tem que saber que aquilo que ele está fazendo é bem ou é mal. É ele que decide. O sujeito que faz o bem quer orar. O sujeito que faz o mal não quer orar. Não sei se eu estou conseguindo fazer você entender. Não é porque eu vou orar que o bandido vai se converter. A conversão é individual, a salvação é pessoal, não é a minha oração. É a vontade dele em reconhecer os seus erros, as suas faltas e abandonar aquilo. A hora que ele decide abandonar, a graça de Deus o ajuda. E depois no versículo 4, perdoa-nos os nossos pecados. Quando nós pedimos para que o Senhor Deus perdoe os nossos pecados, nós estamos dizendo, olha, porque a gente também perdoa os outros. E veja bem, perdoar pecado não é perdoar a penalidade do pecado. O pecado é perdoado. A penalidade não. É só você ler a Bíblia. Deus perdoou Davi. E a penalidade do pecado de Davi, Deus retirou da vida dele? Leia a Bíblia. Então essa história de que Deus vai libertar o sujeito que está preso, não, isso é mentira. Isto é mentira. Quem diz isso está mentindo. E é uma vergonha alguém que se diz homem de Deus dizer isso, não conhece nada da Bíblia. Deus perdoa o pecado. Agora, a penalidade do pecado continua. O sujeito pecou, roubou, matou, tem que ficar preso, cumprir todos os dias a lei em debranda. Ele se arrependeu, o pecado está perdoado. Mas a penalidade não. Porque a penalidade é o que acompanha o pecador. Pensa, por que as doenças, as maldades estão espalhadas pelo mundo? Por causa do pecado no Éden. O pecado foi perdoado? Foi. E as consequências, a penalidade foi retirada? Não. Quando a gente se converte a Cristo, nós temos o que perdoado? Os nossos pecados, nós somos salvos. Mas e as penalidades? São retiradas? Não. Porque qualquer crente fica doente, qualquer crente dá um tropeção e quebra o dedão. A penalidade não é retirada. É só você pensar um pouco e não deixar se levar por esses bicos doces que tem por aí. Aqui trata do perdão
perdão paterno, o perdão que o Pai nos dá. Ó, você errou, você se arrependeu, Deus, como Pai, perdoa. Claro que perdoa. Agora, a penalidade permanece. Não se iluda. Isso é bíblico. O pessoal adora o Velho Testamento, só pregam o Velho Testamento. Né? Quando eles querem pedir dinheiro para você, é lá no Velho Testamento que eles vão. Isso é óbvio. Te enganando, inclusive. E quando falam de perdão, não usam o Velho Testamento. Agora, se Deus vê em nós alguém que não perdoa, alguém que tem um espírito duro, um espírito implacável, Deus vai ensinar. Isso eu estou me referindo aos crentes, é óbvio, né? Deus vai trabalhar em você para que esse espírito seja quebrantado. Então, este perdão, meu irmão, minha irmã, que Jesus está aqui falando, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Deve aqui é que nos tem ofendido. Deve não é dever dinheiro, não é isso. Talvez na sua tradução esteja melhor do que essa. E não nos deixe cair em tentação. Nós temos dificuldades na coisa da tentação. Nós temos inclinação para o pecado. O homem é inclinado a pecar. Nós deveríamos pedir, na verdade, que o Senhor nos guarde de cometer pecado, ainda que tivéssemos vontade de pecar. Vontade de pecar, às vezes. Lembre, quantas vezes nós temos vontade de pecar? Você não é diferente de mim, eu não sou diferente de você. Então, Jesus está dizendo, peçam ao Pai para que a oportunidade de pecar e a vontade de pecar nunca se coincidam. Porque aí o pecado acontece. É isso que está dizendo aqui. Nós não temos capacidade, se não for a graça de Deus e a nossa comunhão com Deus, para resistir à tentação de pecar. É isso, a tentação é de pecar. E não nos deixe cair em tentação. Em algumas, está dizendo, liberta-nos do mal, é a mesma coisa. Então, Jesus mostrou nesta passagem para os discípulos, e isso, obviamente, é doutrina, isto é ensinamento, serve para nós. Ele ensina a orar, não como orar, mas ele nos ensina a orar. E o nosso tempo, não vai dar nem tempo de orar. Mas vamos orar encerrando aqui. Deus querido e Pai Todo-Poderoso, que a gente possa aplicar na nossa vida este ensinamento do Senhor com respeito à oração. E que possamos levar esta palavra à frente, Senhor. Eu te glorifico e te agradeço no nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém.